Eu falo que eu sempre fui Miss e não sabia, sabe? A minha mãe já tinha vivido essa experiência há muitos anos atrás, infelizmente fui eu quem a aposentei, né? Eu não podia ter filho naquela época. Eu esperava que essa fosse a porta de entrada para uma carreira internacional. Antes de ir para o Miss Charm, eu achava que eu tinha aposentada dos concursos. E eu lembro que eu olhava para os jurados e eu agradecia, porque eu entendia qual era a responsabilidade. Eles adotaram o slogan The Beauty of Freedom por causa da minha resposta final. Estar no mundo Miss, eu continuo. Não vai ser por agora que Luma vai sair do mundo. Agora, outra franquia, candidatar, e são cenas para os próximos capítulos. Olá, bem-vindos a mais um Conversa com Gabi. Hoje temos o prazer de receber uma convidada muito especial que fez história ao trazer para o Brasil o inédito título de Miss Charm. Ela, Luma Russo. Piloto de avião, modelo e estudante de direito, Luma conquistou o mundo com a sua inteligência, desenvoltura e, é claro, charme. Vamos saber mais sobre sua trajetória, desde os primeiros passos no mundo dos concursos de beleza até a vitória no Vietnã. Descobrir como tem sido o seu reinado e explorar suas expectativas para coroar a sua sucessora em dezembro. Prepare-se para uma conversa inspiradora sobre desafios, sonhos e o futuro brilhante de Luma Russo. Vamos para a sala do Conversa com Gabi. E com vocês, Luma Russo! Luma, que prazer te ter aqui! Muito obrigada por me ter aqui, Gabi. É um prazer imenso. Da mesma forma, Luma, sempre é uma grande honra conversar contigo, né? E eu quero já começar essa entrevista falando um pouquinho do teu passado pra gente chegar no futuro, que estamos cheios de expectativa. Mas assim, Luma, o que o povo todo quer saber é se tu já sempre teve esse sonho de ser Miss desde criança, ou isso surgiu assim mais tarde, porque é uma coroa internacional não é assim pra conseguir, não é mesmo? Realmente. Eu falo que eu sempre fui Miss e não sabia, sabe? Durante todo o meu crescimento, o meu desenvolvimento, desde que eu era muito pequena, eu sempre fui muito curiosa. Então falo sempre que foi isso que me proporcionou chegar a uma coroa internacional. Eu não tinha exatamente esse sonho de me tornar Miss. Eu já sabia, conhecia o mundo, claro, minha mãe já tinha sido Miss, admirava muito, mas eu nunca pensei, vou ser Miss, até um pouco mais velha. E a verdade é que eu acho que eu nunca consegui, porque eu acreditava naqueles padrões limitantes, né? Eu tenho que ter um corpo especificamente assim, eu tenho que ter um visual específico, e isso fez com que eu nem nunca cogitasse entrar pro mundo Miss. Até que, né, tudo aconteceu e um dia eu topei o desafio de entrar para esse universo e me apaixonei completamente, dei tudo de mim até chegar a essa beldade que hoje descansa na minha cabecinha por pouco tempo, tá acabando. Conta pra gente como é que foi o teu primeiro contato, então, com o mundo, né, dos concursos de beleza, e o que te motivou a seguir nesse caminho? Gabi, eu sou de Divinópolis e Divinópolis por muito tempo foi reconhecido como um polo de Miss. Então eu lembrava muito aqui no clube da cidade, ver as Misses passando quando eu era muito pequenininha, que rolavam todos os concursos de Miss Minas Gerais, então eu estava por dentro de tudo isso e eu sempre admirei muito, eu sempre achava lindo, né, ver as Misses desfilando todas maravilhosas, aquele glamour, mas quando novinha eu não tinha, e realmente talvez o mundo Miss fosse um pouco diferente do que ele é hoje, mas eu não tinha dimensão do que realmente é. E o que realmente me chamou para esse mundo foi que houve uma proposta, né, uma oportunidade de um concurso daqui da minha cidade, da franquia do CNB, para Miss Divinópolis, para a franquia Mundo. E
quando isso aconteceu, eu comecei a pesquisar mais sobre os concursos de Miss e para entender realmente onde que eu tô me metendo, mais ou menos, sabe? Para saber o que que eu vou ter que fazer, qual vai ser meu trabalho se eu realmente ganhar, se eu conseguir chegar à coroa. E foi aí então que eu realmente me apaixonei, porque eu vi a extensão do trabalho de uma Miss. Pode ser trabalhos comerciais, sociais, nós somos uma voz para várias bandeiras que nós conseguimos levantar. Então, foi realmente conhecer o mundo Miss a fundo que me fez falar assim, olha, não, isso aqui é uma coisa que eu gostaria de tentar para minha vida. E como eu falei, a minha mãe já tinha vivido essa experiência há muitos anos atrás, infelizmente fui eu quem a aposentei, né? Eu não podia ter filho naquela época. E então, ela ainda me falou assim, olha, Luma, é difícil, é dedicação, é realmente, mas se você quiser ir nessa, você tem meu apoio se você quiser. E eu falei, bora, eu tenho o apoio da minha mãe, que é uma pessoa que tem um super know-how, que já trabalhou nesse meio, e aí eu falei, então pronto, bati o martelo aí, vou me candidatar. E eu lembro que na época eu tinha uma insegurança muito grande com o meu corpo, sabe, Gabi? Eu era considerada bem fora do padrão, sabe? Se o pessoal depois até procurar as fotos do Miss Divinópolis 2019, eu era mais cheinha mesmo, eu tinha mais curvas, eu não era tão magrinha, hoje eu já emagreci mais, então eu tinha insegurança muito grande quanto a isso. E eu falei assim, quer saber de uma coisa? Não vai ser isso que vai me impedir. Eu, claro, fiz aí minha preparação física, melhorei muito a minha autoestima, não só a aparência, mas eu falo que, e a minha mãe sempre fala que parece que quando eu piso no palco é como se eu encarnasse a Luma Miss. Assim, todas as minhas inseguranças, esses medos bobos, parece que tudo desaparece e o que importa é o palco, sabe? Então, para mim foi uma experiência mágica, que eu não sabia dessa habilidade que eu tinha de conseguir me concentrar. Então, para mim foi, nossa, uma experiência que realmente desde então a minha vida só tem mudado para melhor. Com certeza. Luma, e quando você decidiu participar, né, do Miss Divinópolis lá em 2019, tu esperava que essa fosse a porta de entrada para uma carreira internacional? Nunca. Nunca imaginei. Imagina só, daqui de Divinópolis é uma cidade do interior de Minas. Eu falo que apesar de ser uma cidade grande, ela tem um feeling de cidade pequena ainda, sabe? Minas tem muito disso. E eu pensei que seria realmente uma oportunidade que abriria portas, com certeza, mas que, sabe, aqui na região, eu lembro que eu tinha ingressado na faculdade de fisioterapia, então eu estava ali no começo do curso, então realmente eu acho que eu não tinha essa pretensão, realmente a ideia de que isso poderia vir a se tornar algo mais, uma carreira mesmo, né, que se tornou. Mas eu fui com a ideia de que seria uma experiência para eu me aprimorar, para eu conhecer o meio, claro, e que me abririam muitas portas, como todos os concursos de Miss, mesmo sendo um concurso municipal, e eu posso dizer que isso de fato aconteceu na época. Por isso que levou ao que levou hoje, né? E qual tu acha que foi o maior aprendizado, assim, que tu tirou dessas tuas primeiras competições, como o Miss Divinópolis, né? Depois o Miss Minas Gerais, do CNB, que tu também passou antes de chegar no Miss Charme. Quais foram os aprendizados, assim, que tu acha que tu tirou dessa experiência toda? Olha, talvez seja uma coisa muito específica, pareça muito específico para uns e muito abstrato para outros. Vou tentar explicar a situação. Quando a gente está se preparando para um concurso, muita gente, né, fica só pesquisando as edições anteriores e as ganhadoras, e
o estilo do concurso e o propósito do concurso, e isso de fato é muito importante. Saber qual que é o perfil do concurso, como foram as edições anteriores, isso é muito importante. Agora, querer copiar, isso nunca vai te trazer resultado. E eu lembro que mesmo antes do meu primeiro concurso, as pessoas me falavam, desfila igual a fulana de tal, faz a roupa da não sei quem, não sei. E eu me sentia, eu falava, gente, tem alguma coisa de errado. Eu não conseguia encaixar aquela, sabe? Eu conseguia fazer a performance, mas não ficava uma coisa legal pra mim. Eu não sentia que estava certo. E com o tempo, né, durante as preparações, eu fui percebendo que realmente é muito importante ter referências, mas quanto mais autêntica eu fosse, melhor as coisas se davam. Então, e realmente isso é uma coisa que eu falo, que a Coroa Internacional veio 100% na autenticidade. Houve planos, houve estudo, houve preparação, mas sentindo aquele momento e sentindo o coração. Parece muito sentimental, mas dá pra entender o que eu tô falando? Foi uma coisa muito profunda, assim, é uma sabe? questão de personalidade, né, Luma? De mostrar quem era realmente a Luma naquele momento, né? Exatamente. E foi um processo de descoberta justamente por isso. Luma, conta pra gente como é que foi essa transição, então, para o Miss Charme, né? O que te fez acreditar que poderia conquistar, então, um título mundial? Gabi, antes de ir para o Miss Charm, eu achava que eu tinha aposentado dos concursos. Eu achava que eu tinha passado, né, pelo Miss Brasil Supra, e assim, na época, o limite de idade sempre foi uma questão. Eu comecei tarde, né, as pessoas diriam. Eu entrei para o primeiro municipal em 2019 já com 23 anos. Então, o limite de idade fica ali um pouco mais apertado para tentar várias vezes. E quando eu participei do Miss Brasil Supra, né, que eu fiquei em terceiro lugar, que, nossa, aquilo para mim, atrás da Bruna e da Daisy, para mim foi igual uma vitória. Mas eu falei assim, eu acho que eu vivi o que eu precisava viver e tudo bem. E aí eu comecei a dar andamento nos meus projetos. E eu recebi um convite, né, do Henrique Fontes, para representar o Brasil no Miss Charm. E ele falou assim, olha, Luma, a gente sabe muito pouco do concurso, mas eu acho que você tem uma bagagem legal para ir. E a verdade, Gabi, é que eu não fui com esse pensamento de que vou ganhar, vou sede de coroa. Eu pensava que eu iria representar da melhor forma possível, e é muito clichê falar isso, realmente parece, mas foi realmente o que aconteceu. E eu cheguei lá de coração aberto para conhecer todo mundo, e eu já tinha visitado o Vietnã muitos anos atrás, e eu tinha tido uma experiência muito bacana, a cultura lá é muito legal, então eu já fui assim, ansiosa para reviver certos momentos. E eu acho que foi quando eu percebi isso, o quanto eu estava feliz, eu falei assim, gente, será que tem uma chance aqui? Vou continuar dando o meu máximo e sempre pensando que se tiver... E eu brincava muito durante o confinamento. Não, pode guardar a coroa lá no meu quarto, que ela vai voltar comigo. Não, pode... Sempre brincava assim. Então eu acho que talvez de forma subconsciente eu fui me preparando, reafirmando para o universo que ia ganhar. Mas não teve um momento assim que eu falei, eu acho que eu vou ganhar isso aqui, vai. Não foi. Foi meio que uma construção de... A cada dia eu ficava mais confortável, cansada, né? Muita coisa aconteceu ali no confinamento, mas a cada dia eu estava mais... Qual que seria a palavra? Não é confortável, talvez grata, orgulhosa do trabalho que eu estava entregando. E Luma, desde o momento que tu recebeu o convite para ir para o Miss Charm até chegar à competição internacional, foi pouco tempo de preparação, né? Como é que você organizou toda a tua rotina, né, nesse período? Como é que foi essa pré-embarque? Olha, eu tenho
muito agradecer a todos os meus parceiros, principalmente a minha mãe. E, gente, eu sempre falo muito da minha mãe nas entrevistas, porque realmente ela foi a pessoa que, desde o começo, em todos os projetos da vida, ela sempre foi aquela pessoa que esteve lá de apoio caso eu precisasse. E ela tendo o know-how, né, de como funciona realmente o mundo Miss, isso me ajudou muito. Então, ela sempre me ajudava aí por trás das cenas, e eu coloquei todos os meus parceiros loucos, porque eu precisava de look, eu precisava de vestido, e foi realmente uma bagunça, mas eu tenho muito a agradecer que todo mundo conseguiu se acomodar os horários para que, né, eu tive que ir a outra cidade, principalmente por causa do Elcio. Então ele conseguiu mexer na agenda, foi acho que no fim de semana, e a gente saiu daqui, bate e volta. Parece que realmente, por menor que o tempo fosse, tudo conspirou para que desse certo. Porque, no final das contas, a única coisa que eu não consegui levar daqui do Brasil foi o traje típico. E o que eu desfilei, inclusive, foi lá do Vietnã. Foi um patrocínio e um apoio da torcida vietnamita que, nossa, fez total diferença. Passaram, Luma, total. Totalmente. Imagina isso, uma candidata estrangeira precisa de um traje típico de outro continente. Eles deram um jeito, arrumaram. Então, assim, isso foi uma das coisas que me fez sentir tão à vontade enquanto eu estava na competição no Vietnã, porque eles realmente são muito assim, sabe? Luma, e a gente pode dizer que esse foi um dos momentos mais desafiador, talvez, que tu teve durante a competição, ou aconteceu alguma coisa a mais? Aconteceram piores. Ai, qual foi o pior momento, assim, pra ti, tu acha, durante a... Não o pior momento, mas talvez mais desafiador, né? Na verdade, o que aconteceu é que eu adoeci durante a competição, né? Então, eu acho que fuso horário, muito ar-condicionado, eu tenho uns problemas de ites, rinites, não sei o quê, e a gente saía pro calor e voltava, e eu acho que isso, né, minha garganta inflamou e aí eu adoeci. Só que eu fiz um combinado comigo mesma, eu falei, eu preciso dar conta, claro, respeitando o meu limite, mas se eu não estiver dando conta, eu preciso conversar e falar com as pessoas. Então, quando eu vi que, né, ali apareceu uma febre, eu já entrei em contato, eles chamaram o médico para mim, foram super solícitos. Eu fiquei mal um tempo, mas eu lembro que foram 2 dias que eu fiquei, assim, me sentindo péssima física e emocionalmente. Um dia foi que eu precisei ir embora de um ensaio, porque eu tava passando muito mal. E, assim, todos os dias eu ficava nem que seja sentadinha ali no cantinho. Mas esse dia eu falei, nossa, não dou conta, eu preciso, né, preciso deitar, preciso tomar remédio, e esse dia eu fui embora. E no dia da preliminar, eu tava passando muito mal. Nossa, da preliminar. No dia da preliminar, eu tava passando muito mal. Eu lembro que eu fazia minha maquiagem, eu tava com febre, e aí todo mundo tava assim, Luma, mas você não faz isso, tipo, descansa. Não. Eu me propus a fazer, eu tô dando conta, e eu sentada fazendo maquiagem, subia aquele calorão da febre, eu tomava uma água e ia embora, e vamos que vamos. E no final deu tudo certo. E eu falo assim, que eu não gostei muito da minha performance, né, na preliminar, não foi a minha apresentação favorita, mas devido às circunstâncias... Arrasou, imagina! Nossa Senhora! Mas, Gabi, eu tava só lembrando de uma coisa. Sabe aquele programa de aeroporto, Área Restrita? Quando eu estava indo pro Vietnã, eu achei que eu ia parar nesse aeroporto, nesse programa. Por quê? Imagina a cena. Estou eu no aeroporto de Guarulhos, correndo de um lado para o outro, que eu precisava pegar o traje típico que o Henrique Fontes tinha mandado entregar para mim. Só que aí o cara foi e entregou num outro terminal, e eu corria com a mala para um lado, eu corria com a mala para o outro, e agachava e arrumava espaço na mala. E aí, quando eu tô bem lá perto do check-in, acho que o cara tava quase chegando, o mototáxi, um moço da Receita, tudo bem? Tá tudo bem? E eu afobada assim, não, tudo sim, eu só tenho que pegar uma encomenda ali para levar lá fora.
Na hora que eu falei, nossa senhora, falei a coisa errada. Ele, uma encomenda? O que que a senhorita tá esperando para levar? Pra onde que a senhorita vai? Posso ver sua passagem? Eu falei, nossa senhora, Deus não vai me deixar viajar, não. Mas naquele momento eu falei, nossa, tô na manchete. Luma, então depois de tantos momentos assim, né, conta pra gente quais são os teus favoritos da competição do Miss Charme que mais te marcaram, né? Tanto pessoal quanto até profissionalmente, né? Porque também te projeta profissionalmente. Com certeza. Aí eu acho que fica até difícil escolher um só momento. Eu vivi tantas coisas, tanto durante o confinamento quanto durante o reinado. Eu visitei vários países que eu não tinha conhecido ainda, Indonésia, Camboja, e eu acho que eu tenho um momento especial de cada coisinha, sabe? Cada momento de cultura, de experiência daquela cultura, daquela comida, ou de uma história específica que alguém me conta, né, dali local, de como eram as coisas. Mas eu falo que durante o meu reinado inteiro, até hoje, uma experiência que eu tive que foi inesquecível foi no Vietnã, que nós fizemos um acampamento dentro de uma caverna, a Ruc Mon Cave, na região ali central do Vietnã, região norte central do Vietnã. E a experiência foi assim, realmente surreal, é a única palavra que eu consigo pensar. Porque a paisagem em si, a trilha para chegar lá, e realmente foi uma coisa, eu acho que as pessoas ficaram até, como assim, a Miss? Porque eu gosto muito de natureza, de acampamento. Então, para mim, foi uma experiência muito bacana. Então, vimos fósseis, vimos, né, paisagens incríveis, o rio levava a gente por toda a caverna, e isso as pessoas não conhecem esse lado turístico do Vietnã, não imaginam, principalmente na parte de ecoturismo, as belezas que o Vietnã esconde, é muita, muita, muita coisa mesmo, e isso eu sinto que foi só uma pontinha do que a gente está perdendo realmente de lá, mas foi uma experiência incrível, essa Ruc Mon Cave. Maravilha, que maravilha. Luma, tenho certeza que outra experiência super emocionante foi a hora de ouvir, né, o nome Brasil sendo anunciado como vencedora. Qual foi o sentimento que te passou naquele momento, assim? Eu acho que eu senti quase que eu levitei, assim, eu lembro que eu segurei na mão da Anabel, que ela estava comigo, assim, e encostei a cabeça, assim, na mão dela, eu não sentia, foi uma experiência quase fora de corpo, porque eu fui realmente com esse sentimento de estou dando o meu melhor. Mas, nossa, ficar ali no top 2 com Filipinas, que é uma potência no mundo Miss, foi uma coisa muito, muito grande para mim. E quando o nome Brasil, eu só conseguia pensar em tudo o que tinha acontecido, tudo que a gente passou, todos os meus parceiros que tinham me apoiado, o Henrique Fontes, que confiou em mim na primeira edição desse concurso. Foi um turbilhão de emoções. Realmente foi sensacional, porque acho que na hora eu tava até tremendo, eu não conseguia parar de chorar. E eu lembro que eu olhava para os jurados e eu agradecia, porque eu entendia qual era a responsabilidade de se ganhar um concurso internacional e ainda mais a primeira edição. Eu falo que é muito legal, assim, saber que de uma forma ou outra eu vou ajudar a definir uma identidade para o concurso, sabe? Eles adotaram o slogan The Beauty of Freedom por causa da minha resposta final. Então, sabe, ver isso, parar e olhar para trás e falar, meu Deus, olha que coisa mais legal, um slogan por causa da resposta, e aquela resposta foi uma coisa que saiu assim lá do fundo do meu ser, não tinha como ser mais real. Então eu fico muito, muito feliz de ver tudo que aconteceu, toda essa trajetória, sabe? E acho que no momento que eu escutei Brasil, foi uma antecipação e eu revivi todos esses momentos durante a trajetória.
Ô Luma, então assim, tem muitas misses que elas se preparam para esse momento da coroação, muitas até ensaiam, né? Aquele momento pra ti foi totalmente inesperado e veio assim do teu íntimo, né? Foi realmente, a reação foi 100% genuína, eu nunca... isso é uma coisa que eu sempre falo, a gente ensaia certas coisas até certo ponto, é uma coreografia, é quantos passos você precisa dar, às vezes, até chegar, né, até um lugar para você, né, manter uma sincronia, mas tem certas coisas que não tem como. Eu poderia ter ensaiado a minha reação 1 milhão de vezes, que não seria a mesma coisa de escutar o nome Brasil em cima do palco e ser coroada Miss Charm. O que o título de Miss Charm 2023 representa para ti? O título de Miss Charm, para mim, é a prova de que com melhoria, com perseverança e com constância a gente consegue as coisas. Com autenticidade, sendo realmente verdadeiro conosco mesmos, meu Deus. Tô até nervosa. Quando eu paro para falar dessas coisas que são realmente tão importantes, eu começo a ficar nervosa porque a dimensão de um título internacional muita gente não entende. A minha plataforma, posso falar de plataformas sociais e de pessoas que realmente são fãs do mundo Miss, o cuidado que eu tenho que ter para expressar ideias, né, para passar informações, a responsabilidade disso tudo. O título de Miss não só é uma honra, mas também é uma responsabilidade, é um trabalho. Então, para mim, isso aqui representa, é como se culminasse na coroa tudo aquilo pelo qual eu trabalhei tão duro durante a vida, sabe? De melhorar a minha inteligência emocional, a minha lide com as pessoas e realmente a minha forma de interagir com o mundo, de observar e de ouvir. Isso aqui, para mim, é a prova de que as coisas estão dando certo e que eu tô no caminho certo. Com certeza. Luma, tem alguma pauta ou causa social que você defende, quer continuar promovendo? Comentou da educação agora há pouco, né? Ela é a tua pauta principal? Gabi, eu sempre tive muita dificuldade em definir uma pauta única, sabe? Eu sempre, desde mais nova, aqui na minha cidade, eu tive a sorte de estudar numa escola que promovia muitos projetos sociais. Então, eu sempre, assim como eu transitava em estilos, eu transitava entre projetos. Então, nós fazíamos projetos com idosos, com crianças, fazíamos projetos com pacientes de câncer. Eu gosto de transitar entre todas essas causas, porque eu realmente sinto que eu não poderia simplesmente levantar uma bandeira, sendo que todas as outras são importantes. E não que eu estaria desmerecendo, não é que levantar uma só bandeira, eu não consigo definir uma só coisa que eu falo assim, isso é o mais importante de todos, sabe? Mas aqui na minha cidade eu já trabalhei com a pauta de esportes, de saúde e de violência contra a mulher, né, de segurança doméstica. Então são várias pautas que realmente eu já atuei em projetos na minha cidade e aqui na área e que eu pretendo continuar sempre fazendo esse trabalho de formiguinha, que sempre né? E é o que eu sinto, podendo ajudar em cada instituição, em cada projeto diferente. Eu sinto que eu dou uma visibilidade ali para cada um e para que eles possam também crescer, independente de mim ou de outra pessoa, né? Então, eu gosto de estar transitando entre todos. Estou aberta a propostas, Luma, precisamos de um voluntário aqui, divulga isso aqui, gosto muito e estamos aí para isso. É exatamente o que eu quero fazer. Juntar todo mundo e tentar ajudar da melhor maneira possível. Maravilhosa. Luma, agora com o fim, né, do seu reinado se aproximando, como é que você se sente ao pensar em passar a coroa para a próxima Miss Charm? É um misto de emoções. Eu realmente... E hoje, quando eu tava me arrumando, né? Eu terminei de me arrumar e coloquei a coroa na cabeça. E parece que toda vez que eu coloco a coroa, eu sinto aquele momento da primeira vez que eu fui coroada. É um misto de emoções porque eu tô muito feliz com a jornada. Eu tô triste porque eu não quero que acabe.
Não quero passar a coroa nem metafórica, nem fisicamente, mas também uma certa expectativa, porque eu sei que foi a primeira edição do concurso e eu sei que quem vier após o meu reinado vai ter mais oportunidades de fazer mais coisas e uma diferença maior ainda. Então, eu fico ansiosa porque é muita responsabilidade. Já foi mesmo sendo a primeira edição. A segunda ganhadora vai ser mais responsabilidade ainda, porque é um concurso em crescimento, né? Então, alegria e ansiedade e tristeza, tudo junto e misturado, não dá para definir. Mix de sentimentos. Mas conta pra gente que conselhos, então, você daria para as próximas candidatas que vão estar aí concorrendo ao Miss Charme, né? Que sonham em seguir uma carreira no mundo Miss e se inspiram em ti hoje em dia. Viva cada etapa, sem ficar pensando demais. Eu vejo que as pessoas se preocupam muito com a fase de planejamento e não estou me excluindo, mas essa fase de planejamento nem sempre é tão importante. É importante você ter, né, sua orientação, mas foque no momento real, no ao vivo, na convivência com as pessoas durante o confinamento, na convivência com a cultura daquele país, ou com a cultura daquela região, com as pessoas que estão te atendendo, sabe? Eu acho que a gente fica muito preocupado com o objetivo final e esquece de viver aquele momento. E nos concursos de Miss, o confinamento está aí para isso. Eles estão avaliando a gente para realmente saber quem está preocupado e quem está com aquele momento, como que a pessoa lida com aquela mudança de ambientes, sabe? De estar num shooting e de repente a gente está no campo e saber realmente transitar e viver o momento. Isso é muito importante. Então, parar de pensar as coisas muito milimetricamente, viver sua própria verdade, realmente ser autêntico e prestar atenção no que está acontecendo, nas pessoas que estão à sua volta. Esse é o maior dos conselhos. E depois de tantas conquistas, né? Como é que você imagina o futuro da sua carreira agora? Quais são os seus próximos objetivos, além do concurso do nosso curso de Luma Russo, né? Que já sou a primeira inscrita aqui, né? Já vou deixar a primeira na lista lá. Então, eu realmente não parei, igual eu falei, eu não sou daquelas pessoas que bate o martelo. Eu gosto de ver as oportunidades sendo apresentadas, como eu falei, estou terminando a faculdade, tenho esse projeto desse curso que para mim está sendo um projeto muito grande, porque eu acho que realmente é para mudar a vida de pessoas, é para realmente fazer diferença. Então, essa parte da educação vai continuar muito forte em mim sempre, e eu sempre quero continuar, né, associada aos concursos de Miss, eu quero continuar participando sempre que possível, talvez aí, né, vamos ver como se apresentam as oportunidades, talvez novidades dentro desse mundo Miss aí de Luma Russo, mas ainda sem nada definido, eu fico nessa parte da educação e de realmente querer mudar a vida das pessoas, porque foi com a educação que a minha vida mudou. Então eu só tenho que realmente tentar replicar aquilo que eu consegui aprender ao longo da minha vida. Luma, aqui no Conversa com Gabi, a gente sempre deixa a nossa porta aberta para que os nossos seguidores, telespectadores, possam participar da entrevista. E uma das perguntas que, assim, foi a mais hypada no Instagram, na nossa internet, que os seguidores querem saber, Luma Russo, você pretende continuar no mundo Miss ou até mesmo voltar em outra franquia? Como é que tá isso aí, hein? Olha, gente, realmente, opa! Ó, o cabelo já tá dando sinais. O cabelo já tá até indo pra lá. Eu acho que não tem como sair do mundo Miss. Depois que a gente entra, eu sempre quero estar envolvida, assim, tem muitos projetos bacanas que eu vejo várias Misses se envolvendo, o próprio CNB tem muitos projetos muito legais, então cada vez crescendo mais, parceiros muito bacanas que são show de trabalhar, então
estar no Mundo Miss, eu continuo. Não vai ser por agora que Luma vai sair do mundo. Agora, outra franquia, candidatar, e são cenas para os próximos capítulos. E eu sei que eles perguntam, porque também me mandam muito. Perdão, gente, mas cenas para os próximos capítulos, realmente. Vamos ver aí o passo a passo. Meu foco agora realmente é em passar a coroa, né? O pessoal, eu tive uma reunião com o pessoal da organização do Miss Charm e eles estão realmente preparando um show à parte que eu acho que vai ser muito, muito bacana, ainda melhor do que a primeira edição foi. Então, como eu falei, é um concurso em crescimento que só tende a melhorar. Então, estou focada nesse big event agora, no evento grande que vai ser a passagem da minha coroa. E aí depois a gente começa a pensar em todas as oportunidades aí dentro do Mundo Miss. Ai, eu amo e voto sim para a Luma Russo voltar ao Mundo Miss, as passarelas por aí. Luma, para finalizar, infelizmente, a nossa entrevista, eu gostaria de te pedir que deixasse uma mensagem para os teus fãs, para aqueles que torcem por ti, né, e vibram com as tuas conquistas. Eu só tenho que dizer um muito obrigada. Eu sou muito sortuda com o apoio que eu sempre recebi e recebo até hoje. Desde o começo, eu tive realmente muito apoio de pessoas que sequer me conheciam. E isso foi muito importante para mim. Então, a minha mensagem, além do agradecimento, é que vocês continuem fazendo isso com as candidatas que vocês apoiam. Vocês não têm ideia da diferença que faz um dia a gente acordar, né, meio borocochô, meio ali na dúvida, que todo mundo tem um dia desses, e às vezes a gente abre ali o Instagram e tem uma mensagem no nosso direct de um fã falando, nossa, vi seu vídeo, nossa, que legal, olha, você tá, sabe, isso, querendo ou não, ouvir isso é muito gostoso. E quando a gente vê que são pessoas que nos conhecem pelo nosso trabalho, que são os fãs, né, do Instagram, isso é uma coisa muito gratificante. Que a gente fala, olha, realmente, então eu tô fazendo alguma coisa certa. Essa dúvida aqui, ó, some, porque eu tô no caminho certo. Então, meu muito obrigada e continuem apoiando as suas candidatas, as suas influencers, as suas apresentadoras. Mandem mensagem de carinho para as pessoas, porque pode fazer a diferença no dia de alguém. Luma, foi um prazer enorme ter você aqui conosco no Conversa com Gabi. Muito obrigada por compartilhar a sua trajetória, inspirar tantas pessoas, né, com a tua determinação e a tua elegância. Nós desejamos todo sucesso nos seus próximos passos, que seja no Mundo Miss, no trabalho profissional ou até nas novas aventuras que tu adora, né, e estão chegando por aí. Nós estamos ansiosos para ver você coroar a nova Miss Charm em dezembro. Então, um grande beijo e até mais! Muito obrigada, Gabi. Um beijo, obrigada pela honra. Foi um prazer imenso. Beijo, tchau, tchau! Makes you wanna go. Makes you wanna go. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Put your hands together now. Everybody now. Put your hands together now. Você é uma daquelas pessoas que ama conhecer novos lugares, experimentar restaurantes e cafés, explorar bairros e ruas que ainda não conhecia, visitar lojas diferentes, conhecer hotéis e principalmente viajar. Então, esse é o programa certo. Embarque nessa! O novo projeto do canal YouMiss é apresentado pela jornalista e influenciadora Cris Bart, que visita cidades, empreendimentos e eventos para dividir suas experiências de forma descontraída e real com o telespectador. Ruas, restaurantes, parques,
museus, galerias, lojas, pratos deliciosos, drinks e muita diversão. Disponível gratuitamente no canal YouMiss na plataforma Soul TV. Embarque nessa no canal YouMiss.